Fala, galerinha. Boa tarde, bom dia, boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Faz tempo aí que eu não gravo, tava com uma série de problemas pessoais aí, já resolvi, agora eu vou começar a gravar de novo. Beleza? Vou começar a fazer uma análise geral aí, que faz tempo que eu não gravo. Acho que o último vídeo que eu fiz foi depois que a gente acertou o fundo do ano lá, e acertamos mesmo por enquanto, né? É o fundo do ano ali que aconteceu uns 3 meses atrás, mais ou menos. E fiquei muito tempo sem gravar, vou aproveitar para atualizar os gráficos aqui, passar para vocês aí os alvos, a visão do que eu estou enxergando no mercado depois de tudo que aconteceu nesses últimos meses aí, tarifaço do Trump, que foi quando a gente começou a comprar algumas ações de novo aí na carteira do canal. Ontem eu fiz algumas realizações aí no topo histórico, nessa sexta-feira aqui, dia 26/9. E depois eu vou fazer um vídeo de tecnologia também, IA, para mostrar onde foram os alvos, onde a gente comprou, onde a gente vendeu. Agora eu coloquei esse lucro em alguns outros ativos, mas esse vídeo aqui é para dar uma visão geral mais ou menos aí do mercado. Tudo em topo histórico, né? Uma coisa bem interessante que está acontecendo no mercado. A gente tem títulos em praticamente máximas, cripto na máxima, Nasdaq, SP500, Bolsa do Brasil, várias bolsas aí no mundo bateram um recorde aí de, acho que foram 140, 130 e poucos trilhões de dólares somadas todas as bolsas aí no mundo. Então tá tudo em alta, ouro em alta, uma festa aí, gente, com essa previsão aí que o Banco Central americano vai começar a baixar os juros. Já fizeram um corte aí de 25. Vamos ver na próxima reunião aí se eles vão continuar esse ciclo de baixa. Isso aí vai determinar praticamente o que vai acontecer com o mercado, com as bolsas no mundo inteiro, porque vocês sabem muito bem que juros subindo a bolsa cai, e agora os juros provavelmente caindo. A tendência, se não tiver uma recessão, uma guerra, uma desgraça, uma pandemia de novo, pelo amor de Deus, é que as bolsas comecem a topar cada vez mais um nível histórico aí de recorde. Beleza? Embora para mim, eu vou dar opinião aqui para vocês, está muito esticado, tanto que eu realizei alguns lucros aí ontem, mas vamos começar aí pelo SP500. Esse aqui é o... Vou usar as mesmas plataformas de sempre, tá, gente? TradingView e depois o Investing nos vídeos aí que eu vou gravar para todo mundo. E nesse aqui é o mesmo gráfico que a gente já usava nos outros vídeos. Eu nem atualizei, não mexi muito nele. Pegando aqui o SP500, então, o mini do SP500 desde 2008. Essa aqui foi a crise de 2008. E de lá para cá, a gente está num canal de alta aí há mais de 15 anos aí praticamente, né? Aqui o fundo da pandemia. E desse fundo aqui do mercado eu peguei a subida ali por uma alta bem violenta, né? Esse FIBO aqui que eu tracei, regrinha de 50%, então o fundo topo voltou aqui nos 50% e daqui para cá é só máxima histórica, né? Vamos colocar aqui no zoom maior, porque isso aqui que eu quero mostrar para vocês o que a gente fez esse ano. Então a gente estava aqui em um topo duplo, né? Mais ou menos ali em dezembro, comecinho do ano. Aqui veio o tarifaço do Trump quando ele assumiu, então a gente acabou comprando as ações de tecnologia nessa linha de tendência aqui do canal de alta praticamente, que era essa outra linha branca que também está desde 2022. E realmente acabou tornando o fundo do ano, né? Esse aqui é o nosso fundo de 2025 nas ações americanas, praticamente em todos os mercados, mas especialmente aqui no SP500. A mina veio exatamente aqui no fazer um suporte aqui no rompimento do outro topo, né? E daqui para cá só subiu. Só subiu. Isso aqui para mim tá muito esticado. Eu vou mostrar para vocês o gráfico diário aqui pra gente ver melhor. Então, foi esse fundo aqui no ano até agora, cara, é topo atrás de topo. Tá bastante corrigido. Eu achei que os indicadores aí essa semana de inflação, de payroll na virada do mês ia dar um número aí para dar uma corrigida, mas não. Os números vieram em linha aí praticamente, alguns até superando a expectativa. Então, se fosse para traçar um alvo dessa brincadeira toda aqui e recomprar alguma coisa, seria mais ou menos aqui nos 5.900 pontos, né? Essa linha aqui. E tem até que para poder uma corrigida saudável, né? Para depois eu continuar subindo, mas para mim tá muito esticado, tá? Foi por esse motivo que eu realizei o lucro aí de algumas ações aí de tecnologia na nossa carteira. São sempre as mesmas. Eu vou fazer outro vídeo para mostrar isso para vocês.
Tá bom, gente? Então acertamos sim o fundo do ano. Falei para vocês que vocês precisam de uma dessa aqui por ano para vocês fazerem a rentabilidade. Então, teve ações ali que eu vendi com 50, 40, 70, 80, 100%. Acabei comprando outros ativos também. Então, eu vou fazer um vídeo só disso daí das ações, tá bom? Para vocês aprenderem a aumentar a quantidade de ações que você tem de algum ativo. Ou para vocês poderem aproveitar aí a baixa, geralmente uma vez por ano, e fazer a rentabilidade aí, que seja 50%, gente. A Selic aí na renda fixa aqui no Brasil está pagando 15%. Se eu fiz 50%, eu fiz 3 anos de rentabilidade, num tempo muito curto, né? Vamos ver aqui. Aí. 170 dias, praticamente aí. 6 vezes 3, 18, 6 meses, 6 meses e pouquinho. Você já fez a rentabilidade aí de 3 anos. Então, com esse lucro a gente compra alguns ativos, outros a gente colocou na renda fixa, e é assim que a gente vai crescer o patrimônio. Quando isso aqui voltar e corrigir aqui para baixo, se voltar, aí eu começo a ver uma faixa ali de um fundo de novo, que seja perto aqui desse canal, que a gente já está há muito tempo, né? Aí toda vez que tocou aquele, acabou subindo de volta, então linha, 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 linha agora, talvez ele volte para cá, que assim nessa linha aqui dos 5.900, 6.000 aqui, um pouquinho, se vier para baixo eu começo a procurar uma compra de novo, mas por enquanto esse ano aqui, eu vou fazer o vídeo aí das ações, mas foi esse lucro aí que a gente fez, eu não vou mais comprar nada nesse preço de topo histórico agora, né? Lembre que a gente compra aqui no fundo do canal e vende no topo do canal, então topo do canal, praticamente topo do canal, de novo agora topo de canal. Eu estava crente que isso aqui ia vir perder essa linha de tendência, que ele realmente ia vir buscar o fundo aqui histórico que vem lá da crise de 2008, né? Mas não, ele acabou realmente segurando na linha aqui e subindo de novo. Beleza, vamos ver a Nasdaq aqui. Nasdaq é bem parecido, né? Não tem muito o que ver diferente do S&P. Então, Nasdaq aqui desde 96. Vamos pegar a mesma coisa aqui, a queda de 2008 ali, a bolha de 2008, não, o que foi 2000 foi a queda das bolhas, né, de tecnologia ali de 2000. Aqui foi crise de subprime, aí sim. Então vocês estão vendo que na desgraça é hora de vocês comprar, né, gente? Máximo aqui, ó. Olha essa reta. Não tem como, né, gente? Muita subida. Você fala, a regra de 50% aqui não deu certo, cara, mas olha isso aqui também de onde estava vindo, né? Talvez os 50% dele seja aqui, ó, em outro lugar. Então, mesmo que você, eu não pegaria essa regra de 50% aqui, tá? Se eu pudesse voltar no passado ali, eu não faria isso. Vamos ver aqui. Quanto que a gente... 50% é o último fundo aqui. Não tá rolando, gente. Pau do TradingView aqui. Vamos voltar pra análise. Olha, só sobe. Cara, olha essa linha de tendência. A TradingView tá ruim aqui, não tá? Deixa eu dar um refresh, ver se é a página. Nasdaq. Futuros. Aí, esse aqui já vi com os estudos. Então, essa linha de tendência é gigante aqui. E aqui a gente fez a mesma coisa, né? Fundo, topo, tal, veio certinho aqui no 50% e de lá para cá só subiu. Então, eu também vou botar no gráfico diário, porque dá pra gente pegar melhor essa subida aqui. Olha isso aqui, gente. Isso aqui foi o fundo do ano que a gente acertou desse ano aqui. Certo? Perdeu esse canal aqui, então essa linha já não vale mais. Esse topo aqui também, por enquanto, ainda não vale mais. Nossa, é muita alta, cara. Olha isso aqui. Se a gente for pegar aí realmente onde eu deveria começar a prestar atenção nas ações de tecnologia, eu tô falando aí de 50%. É nessa faixa aqui, cara. A Nasdaq voltar aí pros 20 mil pontos. A gente tá em quase 25 aí, topo histórico. Então tem que ter uma queda boa aí. Ó. 21 mil pontos aqui para começar a pensar em alguma coisa. Ou, principalmente para mim, que é o que me fez tomar coragem, ele está próximo dessa linha branca aqui, de longo prazo, né? Então, você pegar essa outra, eu vou tirar daqui para traçar para não confundir todo mundo. Tirar isso aqui. Tirar isso aqui.
dessa subida aqui, ó, se você pegar os 50%, nem isso ela chegou a bater, mas estava quase batendo a linha do fundo do canal aqui dessa linha branca. Então, é uma rentabilidade muito grande em pouco tempo. Foi praticamente 6 meses aí, igual SP500. Tô falando de uma alta de 53% em 6 meses, gente. É muita coisa, cara. Então, a maioria das ações de tecnologia que você puxar num gráfico aí, você vai ver que essa data aqui, ó, dia 7 de abril, ali comecinho, foi o tarifaço do Trump. Depois do tarifaço, né? O tarifaço foi aqui provavelmente. Então, essa parte aqui, ó, de abril para cá, foi o fundo do ano praticamente aí de 2025. A gente acertou de novo. Já fizemos a rentabilidade do ano, então agora é renda fixa, gente. Essa alta aqui para mim tá muito grande. Lógico, pode subir 300 mil vezes mais, mas eu já deixei, na verdade, um lucro nessas ações, né? Eu saquei o meu dinheiro investido e deixei a quantidade de ações lá no lucro que eu tive. Então, se subir mais, ótimo. Se voltar, não tem problema. Já saquei o meu dinheiro investido. O que ficou lá é realmente para a gente entrar na nossa estratégia aí da bola de neve do canal. Se realmente tiver uma correção para cá e voltar próximo aqui desses fundos aqui, aí a gente volta a pensar em compra. Beleza, gente? Então, SP500 e Nasdaq aí, recorde atrás de recorde. Não vou fazer nada nesse momento. Esse aqui é o VIX, né? Que eu tinha colocado aqui pra gente. Ele é o índice do medo que a gente chama, é o Volatility Index. Quando as coisas estão ruins aí no mundo, vamos dizer assim, pandemia, crise de subprime, todas essas quedas violentas que a gente teve, se você puxar a data aqui no VIX, você vai ver que o índice do medo estava lá na lua, né? Olha, 80% aqui ali em 2008, né? A crise do subprime, aqui deve ser a pandemia, olha lá, dia 13, 20 de abril ali, foi onde a pandemia estava pegando, e de lá para cá a gente teve mais 2 pontos aí mais ou menos, ali no meio de 2024, né, no ano passado, e agora provavelmente isso aqui é o tarifaço do Trump ali também, que o índice do medo disparou. Então, por que eu estou mostrando isso aqui para vocês? Isso aqui alinhado com a nossa regra dos 50% nas ações, nos índices e tudo mais, isso aqui é de graça, hein, gente? Isso aqui é o segredinho da coisa. O que eu costumo fazer? Eu costumo comprar as ações para longo prazo quando elas estão mais ou menos no preço aí aceitável aqui, né? Então eu pegaria aí o índice do medo batendo aí os seus 40, 50, né? Para começar a comprar, pensar em compra. E quando eles também estão muito baixos, que está tudo na boa, todo mundo sem medo, investindo cada vez mais. São esses fundos aqui, ó, VIX no 11, no 10, no 15, no 12, é onde geralmente o preço das ações está aí para vender. Né? Todo mundo comprando novas máximas. Tanto que agora a gente está em nova máxima de novo, e se você pegar o VIX aqui dos últimos dias, ó, praticamente não se mexeu. E está aí no 15, está bem, bem baixo aí, né? Esse aqui deve ter sido o tarifaço do Trump. Olha a diferença aí. Né? Naquela época lá, o índice do medo estava em 60, o índice aí. É um extremo medo, né, no mercado, fear. E a ganância aqui embaixo também, quando está muito baixa, a galera geralmente está em topo histórico. Né? Então, isso aqui não é uma regra, mas é uma coisa que você tem que olhar, tá? Para você ficar esperto no momento que você está comprando, pelo menos você entender aí o sentimento de mercado. Beleza, gente? O que eu separei aqui? DXY. Então, o DXY é aquela cesta contra o dólar, né? Isso aqui mostra quanto o dólar se valoriza ou se desvaloriza aí, no ano. Então, eu estou puxando aqui nesse caso aqui desde 2010, ali, crise de subprime. Vamos dar um zoom aí no gráfico para a gente ver mais ou menos como é que está agora. Dá um refresh aqui. DXY. Beleza? Então, isso aqui é o estudo que a gente fez no último vídeo que a gente gravou lá. Então, aqui foi os juros dos Estados Unidos caindo, né? Depois, quando eles avisaram que ia voltar os juros aí, essa máxima histórica do dólar aqui, gigante nos últimos anos, aí, não histórica, mas vem nesse camalzinho de alta aqui. O dólar sempre se valorizando, então dólar alto,
dólar fraco, aqui no fundo dólar fraco. Então, a gente tem essas linhas já traçadas aqui para a gente ter um panorama. O que significa isso aqui nos últimos tempos? Que o dólar estava desvalorizado, valorizou bastante, ficou nesse retângulo aqui muito tempo e agora o dólar voltou a se desvalorizar. Então, provavelmente, euro, libra e outras moedas aí que formam o DXY, as moedas contra o dólar, tem se valorizado aí nos últimos tempos, últimos dias, últimos meses. Né? Teve uma queda gigante aqui o valor do dólar no mundo inteiro, então se pegar ali o real aqui no Brasil, o dólar estava 6,30, né? Chegou a bater o nosso recorde histórico lá certinho, nosso alvo. E de lá para cá ele caiu bastante aí, o dólar tá 5,30, 5,35 mais ou menos. Foi toda essa, não é o que o Brasil, nossa, como o Brasil tá bom, tá, gente? Eu sei que é um evento no mundo inteiro, tá? Então não é o Brasil especificamente, são todas as outras moedas que se valorizaram em relação ao dólar, com essa porrada aqui para baixo, aí, as tarifas do Trump e toda a geopolítica ali que ele tá acertando aí no mundo. Mas pra vocês terem uma noção aí, quem opera no Brasil, sempre dá uma olhada em DXY, é uma das coisas que a gente olha bastante. Beleza? O que é o próximo aqui que eu tinha separado? Juros de 10 anos. Isso aqui é os juros do Brasil, seria a nossa Selic aqui, né? Hoje o nosso Selic está nos 15%. E os juros aí nos Estados Unidos está em 4,25. Então, teve uma bela valorizada aí também que vocês estão vendo aqui, que foi praticamente ali na pandemia. Deixa eu puxar o gráfico aqui pro diário pra gente. Juros de 10 anos. Esse gráfico aqui provavelmente vai começar a cair, né? Com esses cortes do Fed aqui, do Banco Central Americano. Já está num nível muito alto nos últimos anos. Aí vamos pegar esse aqui, 10 year, que são os futuros certinho. Então, vocês viram que está muito tempo de lado, né? Tá aí já desde 2023, mais ou menos, essa alta aqui da pandemia, de pós-pandemia, né? O pessoal imprimiu aí 20 e 30% de todos os dólares impressos no mundo hoje foram impressos aí durante a pandemia, então óbvio que ia causar essa extrema inflação aqui gigante. Ela até deu uma corrigida depois, mas voltou a ficar instável, sobe, cai, sobe, cai, sobe, cai. E agora deu uma parada aqui nesse nível aí dos 4,16. Mesmo o Banco Central americano falando que vai cortar os juros, aqui ainda ela até deu uma puxadinha para baixo depois do corte de juros, mas voltou a dar uma corrigida. Então tá meio instável, né, gente? O próprio Banco Central americano não sabe o que fazer com os juros. Os dados uma hora vem bom, uma hora vem um pouquinho pior. Nesse último PCE aqui, índice de inflação e consumo nos Estados Unidos, a economia está forte, o PIB dos Estados Unidos veio acima do esperado. Então tá todo mundo com medo aí do Banco Central americano começar a baixar os juros, a inflação começar a subir de novo, eles têm que inverter aí a política que eles estavam fazendo, que nesse momento aqui é de neutro para queda. Beleza, gente? Então, juros americanos, juros referência de 10 anos, são os T-bills do título do Tesouro Americano. Esse aqui é o nosso Ibovespa. Eu separei o Ibov aí para quem opera Brasil e gosta da Bolsa do Brasil. Eu não mexo mais já faz tempo aqui no Brasil, nem dólar, nem índice. Já faz um tempinho, depois que eu comecei a mexer nos Estados Unidos, nunca mais olhei para o Brasil, gente. Então, se pegar a bolsa aí do Brasil aqui, recorde histórico, né? Em todas as bolsas, os ativos, é o que eu falei, tá tudo em recorde histórico. A gente vem nesse canalzinho de alta aqui, esse retângulo aqui que ficou há muito tempo aqui também, ó. Tá muito tempo formado aqui, né? Então, acabou rompendo aqui, fez um pullback no topo do retângulo e acabou subindo. Também acho que está muito esticado, tá? 130 mil pontos aí, 145. Essa precificação, além de estar seguindo aí o que está acontecendo no mundo inteiro, isso aqui é porque saiu várias pesquisas, né, mostrando que o nosso querido maldito presidente Lula talvez perca a eleição no ano que vem. Então o mercado já está precificando isso daí como se ele tivesse perdido praticamente as eleições no próximo ano. Óbvio que isso aqui ano que vem, com o ano de eleição, pode mudar, com certeza vai mudar. Depende das pesquisas como sair aí o PT na frente de novo, né? Já que não cuida do dinheiro, gasta mais do que deve, não tem acabouço fiscal, não tem nada.
A festa do gasto, os caras gastaram mais do que o Bolsonaro gastou na pandemia. Então a gente não tem pandemia, a gente não tem crise, a gente não tem guerra, e o pessoal gastando. 40 milhões aí praticamente vivendo de Bolsa Família. Mas fazer o que, né, gente? É o nosso desgoverno, né, que a galera colocou no poder, um cachaceiro pinguço presidiário. Essa é a minha opinião. Eu falo mesmo aqui, vocês sabem disso, a opinião do canal aqui é financeira, mas quando entra política não tem o que fazer. A política afeta o mercado, com certeza. Vejam pelos trás e passos do Trump aqui, que o Trump fez na bolsa aqui dos Estados Unidos, né? Fez a bolsa aí cair 22% aí brincando em 42 dias. A gente gosta porque a gente ganha dinheiro e sabe aproveitar esses momentos, mas, pô, é difícil, né, gente? Viver num país que o dólar tá R$ 5, R$ 6. O ouro topou histórico no mundo inteiro também. A galera que violência em São Paulo roubando até aliança pra derreter. Absurdo, gente. A gente não tem segurança em lugar nenhum nesse país. E difícil. E esse tipo de economia afeta mesmo, né? A política afeta a economia, não tem como. Eu acredito que se a gente tivesse um governo de direita, um governo menos corrupto, menos gastão, a gente já teria rompido isso aqui para cima há muito tempo. A gente já estaria num baita de um topo histórico aí. Eu acho que em outros governos a gente já estaria aí nesse retângulo aqui que eu fiz aí de longo prazo. Então, o próximo alvo da bolsa aqui no Brasil, 150 mil pontos, né? Os tão falados 150 mil pontos. Eu acho que quando a gente tocar nesses 150 mil pontos, a gente vai dar uma corrigida, até para buscar depois esse retângulo de projeção aqui que eu fiz alguns meses atrás. A gente começa ele aqui justamente nessa faixa de 150, acho que vai ter uma resistência quando a gente tocar nesse ponto aqui. Acho que ele vai dar uma corrigida, talvez até o 132, até esses três topos aqui, né? Então, rompeu, virou resistência, foi embora. Pode ser que ele bata aqui um pouquinho, volte, depois suba de novo. Mas eu acho que se a gente tivesse outro governo, a gente já estava falando da nossa bolsa aqui nos 160, 175 mil pontos. E a gente estaria sonhando aí com os 200 mil pontos, né? Mas infelizmente não é uma coisa que a gente controla. O que a gente tem que fazer é estudar e aproveitar aqui as oportunidades. Quando o nosso querido presidente fala merda, faz a gente passar vergonha no mundo inteiro. Aproveitar essas quedas aqui para comprar. Quem comprou nos fundos aqui nos suportes, né? Rompeu, comprou no suporte, ganhou um pouquinho. Aqui veio outros suportes aí na nossa regra de 50%, ó, certinho 50% aqui. Compra. E algumas empresas no Brasil eu até tinha na minha carteira, VEG, Itaú, Itaúsa, mas nenhuma empresa estatal, beleza? Isso é a única coisa que eu falo do Brasil para vocês, que eu não fazia e nunca farei, empresa estatal. Então, Petrobras, Banco do Brasil, enfim, todas as estatais aí que a gente tem. Beleza? Esse aqui é o dólar então, o SDBRL. Vamos ver como é que eu deixei os alvos aqui, que eu também não mexo mais no dólar. O SDBRL. Bom, a gente vem nesses estudos aqui que eu tinha deixado pronto, que eu tinha mostrado para vocês, está até publicado aqui na nossa página do TradingView, tá? Deixar aqui os estudos para vocês. Tem dólar, Bitcoin, ouro e petróleo, dólar, Ibov, bolsa americana, beleza? Você pode dar uma olhadinha lá dos alvos que eu projetei lá. Então o dólar vem dessa porrada aqui para cima desde 2011, né? Chegou aí nos 4,20, ameaçou fazer um fundo aqui, subiu de novo. A gente traçou esse estudo aqui dessa pernada aqui em específico do dólar. O que nos projetou estes alvos aqui. Se você pegar o primeiro alvo aqui, ele foi exatamente onde o dólar bateu esses dias aí, que foi o 6,30, né? 6,30 e pouquinho. Então, de lá até aqui 100%. E o primeiro alvo aqui que a gente tinha foi ali onde bateu mesmo, 6,33, 6,32. De lá para cá, realmente, região de 111, de quem estuda Fibonacci, 111 é uma região de falha, né? Até estava esperando ele dar uma parada aqui nos 5,34, mais ou menos onde parou agora aqui, que é o 78 de Fibo. E agora vamos ver o que ele vai fazer. Se ele vai buscar aqui os
o suporte aqui nos 4,90. Até esses últimos fundos aqui, gente, é um suporte bom, tá para comprar 4,80, 4,70. E o meu sonho aqui é chegar nos 50%. De novo, que é os 4,60, 4,50 ali. 4,50. Eu não acho que vai voltar para 4,50. Acho que teria que ter uma mudança de política no país, um apoio do Trump, igual ele está fazendo na Argentina, salvando o Milei lá. Acho que deram 20 bilhões de dólares para salvar a Argentina. Até para não deixar a Argentina voltar para a esquerda, né? E eu acho que não é o momento que a gente está, né, com o Trump, na geopolítica. Acho que para ele voltar a cair para 4,50, a gente tem que ter uma notícia muito boa. Enfim, não é a visão que eu tenho agora. Acho mais ele dar uma corrigida nessa caída brusca que ele deu aqui. Né? Ele caiu muito rápido também, do jeito que ele foi muito rápido, ele caiu muito rápido. Ele saiu dos 6,30 e poucos aí no nosso alvo, perdeu 17% praticamente aí em menos de um ano. O que pro dólar é bastante coisa, né? Então, talvez ele volte aí para essa região aqui dos 5,70, 5,60, 5,50 aqui. Beleza, gente. Eu só uso esse gráfico aqui do dólar, eu só uso ele para fazer aporte no exterior. Então, para mim, para quem tava com 6,30, e para mim é um bom momento para fazer um aporte para lá também, 5,30, 5 e pouquinho aí. Beleza, gente? Acho que era aí o vídeo de hoje. É só dar um update aí para vocês nos principais índices aí, principalmente no VIX, né? Que estava em topo histórico. E a gente olha muito para isso aqui para tomar as decisões nas ações. Então, a gente aproveitou realizando. Vou mostrar para vocês um vídeo de tecnologia, as ações que a gente vendeu, quanto a gente vendeu, a porcentagem que a gente ganhou. Mas no momento agora eu não estou olhando para nada, tá? Nem compra nem venda, tudo, principalmente compra, tudo em máxima histórica. A única coisa que eu comprei essa semana foi com o lucro das ações, então foi só para dar uma entrada em alguns papéis que eu não tinha, que eu queria comprar e que pagam bastante dividendo para a vida inteira, né? Então eu comprei com o lucro, não tenho problema nenhum se cair pela metade, não vou estar preocupado, porque é o lucro do lucro, é o lucro do lucro. E aquilo ali vai continuar pagando dividendo para a gente aqui a vida inteira. Beleza, gente? Então, dá um like aí, se inscreve no canal. Nos próximos vídeos aí eu vou avisar a galera que pediu. Vou fazer um vídeo de T-bills também, de tesouro americano, que a galera pediu. Vou fazer um vídeo de inteligência artificial, como usar a inteligência artificial para fazer estratégia no day trade automatizado, os robôs que eu mexo. Bastante gente pergunta isso aí, eu vou gravar um vídeo disso aí também. Beleza, gente? Valeu, abraço, tchau, tchau.